Olá, meus amigos, minhas amigas, nós que fazemos parte dessa família bonita da comunicação e do marketing pessoal. Estou aqui eu todo de verde e amarelo na Semana da Pátria para registrar alguma coisa importante nesses momentos e, de alguma maneira, colaborar, contribuir, apoiar aquelas pessoas que desejam se comunicar adequadamente. Nesses tempos pátrios, nós vamos enxergar que é um tempo de discursos. Em todo lugar você vai enxergar alguém fazendo discursos, palavras. Eu mesmo tenho andado, procurei assistir, perceber, e a gente então entende que muita gente fala bem, fala, tem um discurso aguerrido, um discurso interessante, mas também a gente percebe que falta preparo, falta conteúdo, falta energia. É como se a gente precisasse ter um bip, 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 para a pessoa entender que ela tem que se cuidar, que ela tem que zelar. Então, veja bem, deixa eu contar uma coisa interessante que a gente pode conversar a partir de agora. Eu, na verdade, eu nunca me preocupei muito com o que as pessoas dizem ou falam. Mas hoje, andando com essa camisa verde e amarela, atribuída a uma Copa do Mundo, e dentro desse clima de pátria, a pessoa vai dar um desaforo, como se eu estivesse usando uma coisa completamente deselegante ou que representasse uma energia que ele não concorda. Um brasileiro xingando as cores do Brasil. Eu, talvez você não saiba, mas eu faço parte de um projeto educacional, um instituto superior, de ensino superior, com vários cursos. E eu me lembro que eu estava dando uma palestra e uma pessoa se aproximou e disse assim, olha, o senhor é conservador extremista. Eu disse, não, eu não faço parte de nenhum grupo de conservadores. Aí a pessoa refutou, o senhor defende a família, o senhor defende Deus e o senhor defende o Brasil, então o senhor é um conservador de direita. Eu digo, nossa, eu não sabia que eu era o que você está dizendo. Note como as pessoas, elas rotulam outras pessoas, como elas procuram descaracterizar ou enfeiar as pessoas que elas não se identificam, entende? Então é necessário que a gente possa cada vez mais levar conhecimento, levar informação, levar uma boa mensagem para os outros, para que a gente desarme esses ânimos. Poxa, estamos lutando pelo mesmo processo. Eu sempre gosto de lembrar a comparação. Imagine que entrou para ser o piloto do avião um sujeito que você tem alguma desavença e em pleno ar você descobre que é ele mesmo. Então você vai lá e joga o piloto fora e deixa a nave cair com todo mundo. Não, a gente tem que superar as diferenças tão apregoadas. E eu digo, a gente tem que amar o outro, amar o próximo, respeitar. Como professor de comunicação, em marketing, de oratória, de palestras, eu digo sempre que a gente tem que participar do debate. O debate é muito interessante. É como você jogar xadrez. Cada vez que você joga uma partida, você aprende um pouco mais. Então, oratória e comunicação é assim também. Cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente dialoga, cada vez que eu afirmo e há alguma ideia contrária ou de reforço, todo mundo sai ganhando. O que não sai ganhando, e não é bom para nenhum lado, é a censura. Eu não gosto de ouvir você, então eu vou prender você, eu vou calar a sua voz. Isso aí é algo terrível. Mas a comunicação, a oratória, o falar em comum, oh, esse é o grande aprendizado. Trocar ideias. Quem sabe o outro não me convence de uma ideia, quem sabe eu não auxilio o outro com outra ideia. Um mundo de informações, um mundo de conhecimento. O que eu acho interessante é que o rapaz que me abordou, falando sobre a ideia de eu ser um conservador, era um garoto de tenra idade. E ele olhou para mim, eu já sou um sexagenário, né? Mas ele não conta o respeito, nem nada, ninguém respeita mais ninguém. Então, a importância da comunicação, do marketing pessoal, é fundamental. Então, eu não me canso de promover essas reuniões, promover esses contatos, no afã, no desejo, na alegria de poder contribuir. Quantos relacionamentos íntimos
pessoais, depois eu quero me comprometer com você, eu quero fazer uma sequência de temas para relacionamentos familiares, marido e a esposa, pais e filhos, como melhorar o casamento, por exemplo. Porque tudo isso é oratória. Eu me lembro que ministrava o curso explicando cada detalhe da oratória e a pessoa saiu com essa. Quer dizer que isso é muito importante para um discurso político, é muito importante para a empresa. Eu digo, não, não é só importante para a política, para a empresa ou para a advocacia. É extremamente importante para qualquer relacionamento que você tenha. Qualquer coisa que você faça, a comunicação, ela é poderosa para ajudar pessoas e contribuir para o sucesso de cada um e de todos. Então serve para trabalhar a comunicação com os filhos, serve para trabalhar a comunicação com a esposa, com o marido, e também serve para a empresa, também serve para o mundo jurídico, também serve para a política mais ainda. Essa semana eu assisti vários debates, várias pessoas falando, e eu notei o despreparo. A pessoa não prepara, não tem um conteúdo. E aí eu vou lhe dizer, meu amigo, minha amiga que estão me assistindo, né, a importância de você assistir nossas aulas no YouTube. Mais de 200 aulas. A importância de você divulgar essas aulas para as outras pessoas. Tudo está lá, tudo está disponível, sem custo nenhum para quem assiste. Mas eu preciso que você pague o preço do aprendizado. E que preço é esse? É estudar. Estudar não apenas para um momento de um discurso, mas estudar para aprender. Como eu disse, a oratória, o marketing, é uma ferramenta que você usa o tempo todo. Eu chego aqui no escritório, é necessário ter uma boa comunicação. Porque se você não se comunica bem, já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Então a comunicação. Essa comunicação eu desenho como sendo uma ferramenta importante, primeiro para a sua própria cabeça. Como assim, Orlando? Você processar as ideias adequadamente. Pensa que é fácil? Não, não é fácil. Você tem que se organizar. Você tem que se planejar. Eu costumo dizer que o destino não está escrito, é você que vai escrevê-lo. É você que vai decidir como vai ser a sua vida. E o nome dessa decisão é um discurso introspecto. Um discurso introspecto é aquele que você fala com você mesmo. E daí vem aquela visão simples. Quando você se convence, quando você está convencido de uma ideia, você convence qualquer pessoa. Entende? Compreende? Então, hoje, a comunicação, ela é uma arma extraordinária, fundamental para que você alcance os seus objetivos. Desde defender a pátria, que a gente tem que defender, não é verdade? Defender a nossa família, não é claro? Defender a nossa empresa e defender a nós próprios, a nós mesmos. Então, usar as habilidades, os instrumentos disponíveis para desenvolver a comunicação. Eu sempre folgo em dizer para você, é necessário que você trabalhe a sua voz. Voz representa a sua sombra, que poderá dizer que você é fraco ou que você é forte. Então, tenha uma voz firme, uma voz segura, tenha um contexto, tenha um texto, tenha um pretexto e apresente essas informações de maneira clara. Hoje, resolvendo aqui uma questão jurídica, eu passei o dia todo para entender o que é que a pessoa queria me dizer e eu só compreendi agora. Porque a pessoa não conseguia explicar a situação na qual se metera. E eu, como advogado, eu tenho por hábito, se eu não vou ajudar o meu cliente, eu não posso prejudicá-lo. Eu tenho que encontrar um viés onde aquilo que ele vai colocar nos autos não o prejudique ainda mais. Então a gente tem que ter cautela com as palavras. Pense aí que às vezes num relacionamento a dois, entre um marido e uma mulher, uma palavra áspera, uma palavra tóxica, uma palavra angustiante pode destruir uma família.
Então a gente tem que aprender. Isso se aprende, pessoal. Educação se aprende. Falar bem em público se aprende. E olha que isso é maravilhoso. Imagina que o autor da vida, o Deus Criador, dissesse assim: só você vai falar bem. O que seria dos demais? Não. Ele capacita. Isto é, todos nós podemos nos capacitar. Você está me compreendendo? Se você está disposto a aprender, a desenvolver, aí eu convido você a buscar esse tipo de informação. Quando você for buscar nossas palestras, não se preocupe muito com a qualidade da imagem, do som. Nós, em termos de estúdio, nós estamos aprendendo. Nós somos, embora tenhamos aqui quase tudo o que é necessário, mas a gente não é profissional de estúdio. Nós somos profissionais de comunicação, de direito, das disciplinas que eu ministro, da fé que eu professo. Então, a gente tem essas habilidades. Mas como transmitir, como chegar para você uma boa imagem, um bom som, uma coisa muito bem produzida, aí não. Aí há falhas que a gente precisa superar e todas as vezes nós estamos superando, abraçando você, buscando o ideal das nossas vidas. Portanto, eu quero convidar você a ter esse desafio. Imagine, por exemplo, que você tenha à sua disposição, já agora, se você for tomar nota daquilo que eu já transmiti para as pessoas, você vai ter ali 300, 400 páginas. Tudo em mini aulas. Você sabe o que acontece? As pessoas, quando vão estudar, elas não anotam, elas não ficham. Sabe o fichamento da leitura? Foi que eu li, foi que eu aprendi, como eu vou aplicar. Muita gente quer ser um grande orador, um grande comunicador para vencer, para ganhar dinheiro, está certo, mas tem que pagar o preço. Qual é o preço? O preço é dedicação, é estudo, é leitura, é esforço contínuo. Eu costumo lembrar você que está me vendo, onde estará a sua plateia para você exercitar? Na quitanda, na padaria, no supermercado, na clínica, onde você for. Procure exercer o mundo da comunicação. Exercer aquilo que a gente está ensinando. O que eu vou dizer? Levar uma proposta melhor, levar algo agradável. E eu digo que uma das coisas muito agradáveis na vida é você ser uma pessoa distributiva. Distribuir o que, Orlando? Distribuir simpatia. Chegue nos lugares e sorria para as pessoas. Lembra da água? Quando você fala, você deve usar um gole de água a cada 5 minutos. A água refrigera as cordas vocais, a água impede que você engasgue, e o mais bacana da água, impede que a sua saliva se solidifique. Já viram isso? A pessoa vai falando, aí cria uma pasta branca na boca. O que é aquilo? Aquilo é o líquido da saliva desidratado. Entende? A língua fica branca, os lábios ficam brancos. Então, como é que você evita isso prontamente? Número 1, beber bastante água. Número 2, beber goles d'água enquanto você fala. Número 3, colocar sempre um cravozinho, como se fosse um chiclete, entre os dentes e ficar aí sentindo o gosto do cravo. É uma delícia, limpa as cordas vocais, limpa a garganta e faz com que você tenha um produto antibacteriano, o cravo que a gente põe na nossa boca. Isso é muito interessante. Então, quero dizer para você que busque as informações que já foram feitas, que já foram entregues, e não faça como muita gente está fazendo. Sabe o que é? Vai ouvir um áudio nosso e bota na velocidade de 100. Brum! Serviu para quê? Para nada. Lembra da história da leitura dinâmica? A leitura dinâmica qualquer um pode aprender, mas ela só é servível quando você pega um livro inócuo, um livro que você não quer retirar conteúdo. Quando se trata de um conteúdo mais profundo, esqueça a leitura dinâmica. Você tem que ler, reler, meditar naquelas palavras para você aprender. Volto então eu para as aulas. Quer ser um grande orador? Pega aula por aula, anota, escreve. Faça isso.
escreva, faça apontamentos, resiste, pegue um caderno próprio para isso. Orlando, por que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso porque você aposta num futuro de sucesso. Futuro de sucesso é você chegar num lugar e conversar, e saber entrar e saber sair. Futuro bacana é aquele que você consegue ter uma família, que a imagem sumiu aqui do meu Instagram e vou ficar aqui no YouTube. Por favor, Jéssica. A ideia é essa, é você chegar na comunicação e ter todo esse semblante de sucesso, de verdade que você tem que ter na sua vida. Isso é fundamental. Então, é necessário que você desenvolva essa comunicação de sucesso. Voltamos, nós saímos um pouquinho do ar aqui no Instagram, mas no YouTube deu certo, não foi, Pedro? Sim. Está dando certo. Então, eu quero mandar para você essa convicção. Ah, Orlando, eu quero mais e mais conteúdo. Entende? É como você entrar numa perfumaria, entrar numa loja de perfumes. E você então pede para experimentar os perfumes. Já viram isso? Já viu isso, Valdenora? Já viu isso, Jéssica? A pessoa dá um papelzinho, ele dá um para você Sim. cheirar, 2, 3, 4, 5, 10. Daqui a pouco você não sabe o que, é que você cheirou, você não sabe qual foi o perfume que você viu, porque misturaram os aromas, os odores, e você não identifica mais nenhum. Tem lojas que põem você para cheirar café, para neutralizar o cheiro e começar tudo de novo. Não é verdade? Assim é aquela pessoa que não tem uma base sólida, não tem uma boa comunicação. Então ela vai falando de muitos assuntos, muitos temas e acaba não falando de nenhum. Mas fica com a nítida impressão que fez o exercício adequado. Então eu quero convidar você a tomar esses apontamentos. Lá tem muitos exercícios, pratique-os. Pratique-os, exercite-os. Nossa, tem coisa muito legal ali que você pode transformar a sua vida numa vida de uma pessoa campeã, de uma pessoa vitoriosa. E hoje, para continuar essa história toda, eu quero tocar o assunto que é muito assim. As pessoas apresentam causas para não falar em público. Já viram isso? Alguém chega e diz assim, não, eu não vou falar não porque eu sou uma pessoa tímida. Viram isso, sim ou não? Não, eu não tenho um jeito para falar em público. Não, eu sou uma pessoa muito isso, muito aquilo outro. Parta do princípio que todos nós somos tímidos, tá bem? Todo mundo é tímido, em princípio. Todo mundo que tem responsabilidade tem timidez, não é verdade? Então isso não deveria ser, a priori, uma desculpa razoável. Ah, eu não gosto de público. Piorou. A vida, ou você se torna um eremita e vai viver lá nos Andes, ou vai viver num deserto, mas se você vive em sociedade, você precisa se comunicar. Entende? A comunicação. Então, vamos superar essas ideias de que eu não gosto, do que eu não quero. Agora, beba essa outra ideia que eu acho que é importante. Eu percebi, eu descobri, não é apenas um caso de leitura, mas de descoberta, que as pessoas tímidas são aquelas que não leem, são aquelas que não aprendem, são aquelas que não têm conteúdo. Então, na verdade, elas não dizem assim: olha, eu não falo em público porque eu sou preguiçoso, ou porque eu sou um apedeuta, ou porque eu sou um analfabeto funcional. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer: eu não falo em público porque eu sou tímido. Porque a palavra timidez sugere mais empatia. Mas isso é um engano. Quem trabalha com comunicação sabe muito bem que quando você tem um conteúdo, quando você tem uma informação dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de relacionamento, há um desejo forte de comunicação. O silêncio é o vazio do interior das pessoas. Não há nada ali para dizer. Não há nada ali para comunicar. Então, qual é a sugestão para isso? Qual é o remédio para isso? Mudar isso. Entende? Eu quero ter mais músculos no meu bíceps. Qual é a solução para isso? Ficar reclamando que fulano é forte e eu sou fraco? Não. A solução para isso é ir para a academia e treinar. Deixa eu te dizer uma coisa bacana que eu aprendi esses dias. 75% para você perder peso, a única maneira de fazer nesse 75% é se exercitando. A dieta ajuda, fazer yoga ajuda, mas para você ter uma perca de peso
com saúde, com músculos funcionando, e não ser uma pessoa frágil, você precisa fazer atividades físicas que trabalhem os músculos, trabalhem os musculares. Você poderá dizer, para mim é tarde. Tem gente com 20 anos dizendo que é tarde, com 30 dizendo que é tarde. Eu tenho assistido na academia homens e mulheres com 70 anos começando. Eu mesmo estou começando, novamente após a pandemia, retornando àquele ambiente cheio de jovens, viçosos, todos organizados, e lá estou eu no meio deles. E eu sempre gosto da academia porque para mim é um tema recorrente. Para quem quer vencer na comunicação. Olha o gole de água. Eu digo assim, assista às nossas aulas, pratique os exercícios. Aí muita gente olha e não faz nem uma coisa nem outra. Eu vou para a academia, aí tem uma mocinha como a Jéssica, bem novinha. Doutor Orlando, vá para aquele equipamento ali, faça 4 porções de 15. E lá se vou eu. A moça tem um quarto da minha idade. Eu vou lá obedecer. A sua postura não está certa não, levante aqui, enrijeça aí, peito para fora, bora, faça assim. Assim vou eu me ajeitar na cadeira para fazer o que ela está mandando. Esse é o princípio. Entende, pessoal? Então a gente diz para você o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Aprender a aprender. E se aprende fazendo. É uma frase de Confúcio. Confúcio diz, se você fala, eu escuto. Nós estamos numa era de escutar. Se você mostra, eu vejo. Nós estamos na era de ver. Agora, se você quer que eu aprenda, me deixe fazer. A única maneira de você aprender de fato e se tornar a diferença que faz a diferença é quando você absorve, quando você observa e absorve as informações e você se torna, por assim dizer, dono dessas ideias. É isso que fará a diferença. Então, voltando para essa métrica, a pessoa que diz assim, eu tenho timidez para falar em público, ela está, na verdade, encapsulando as verdadeiras razões. A principal delas é eu não estou preparado, eu não me preparei. Na verdade, muitas pessoas estão infinitamente despreparadas. E aí você poderá dizer, fulano de tal pegou o microfone e falou uma porção de bobagens. É porque tem gente que não tem esse problema. Você está me entendendo? Então, pessoas que têm conteúdo se calam e pessoas que não têm gritam, reverberam, fazem barulho. E essas pessoas aparecem e elas passam a nos liderar. Muitas vezes sem formação e sem conteúdo. Nessa Semana da Pátria, que nós enaltecemos o dia 7, o dia da liberdade, o dia da independência, eu quero que você nutre essa informação. O que está lhe aprisionando para você se libertar? O que está lhe impedindo a sua independência? Parece uma bobagem, mas foi um discurso simples de 3 palavras: independência ou morte. Isto é, ser livre ou morrer tentando. Então a gente precisa definir nossas vidas com palavras curtas, mas emblemáticas. Eu quero ficar livre de todas as neuras, todas as angústias e viver um dia de cada vez, buscando a perfeição. O que é que eu preciso melhorar na minha vida? Quais são as coisas que eu preciso me libertar? E começar a trabalhar por isso. Poxa, eu quero bíceps fortes. É ou não é? Então eu tenho que começar. Sim ou não? Eu tenho que começar. Eu não posso chegar na academia e já querer estar com o corpo do Arnold Schwarzenegger. Não, mas eu posso estar com um corpo melhor do que aquele que eu entrei. Você me entendeu? Oratória é a mesma coisa. Todo dia melhora um pouco. Quando você pensar que não, você terá um castelo de existência para conviver e mostrar para as pessoas. Então, essa seria talvez uma das causas fundamentais
a desculpa esfarrapada para não construir uma realidade positiva. Um outro ponto que você pode entender é que quando você fala, você deixa de ser o centro da atenção. E quem é o centro da atenção? É o outro. Há uma coisa legal que você aprende nos debates. Muitas pessoas entram no quadrado do debatedor, que é antagônico a você, que tem uma visão discricionária completamente distinta da sua própria realidade e da realidade da vida. E muitos debatedores começam a guerrear entre si. Não, quando você debate com alguém, você escuta o debatedor e fala para a plateia. A plateia está ali querendo ser convencida das suas ideias, dos seus objetivos, entendeu? Você não entra no cenário do outro. Diz que a brincadeira é a seguinte: um ateu e uma pessoa muito religiosa foram debater sobre fé. E depois de 3 horas, o ateu se converteu e o religioso tornou-se ateu. Entendeu? Os argumentos de cada um foram tão bons que os dois inverteram seus papéis. Eu torço, eu luto para que você tenha a segurança de nunca se deixar levar por argumentos, porque os seus estarão fundados em alicerces muito sólidos, muito importantes. Diante disso, a pessoa me dizia, lembra da conversa inicial sobre eu ser conservador? Ela disse, olha, o senhor é muito preconceituoso. Eu disse, eu não tenho preconceitos com ninguém. Eu trabalho com jovens, trabalho com pessoas de cor, com pessoas sem cor. Eu trabalho com gente cabeluda, com gente sem ser cabeluda. E como na faculdade, trabalhei com todo tipo de gêneros. Não tem nenhum problema. Eu não estou atrás de belezas, eu estou atrás de competências. Sempre busquei na minha vida, em termos de trabalho, competência. E aí eu digo sempre, brinco com as pessoas e faço isso em homenagem à memória dele. Meu primeiro secretário no meu escritório, assim, mais oficial, chamava-se Gideão. Gideão era um moço negro e chamou a atenção porque todo rapaz que abriu um escritório colocava uma moça bonitinha para fazer os atendimentos. E eu coloquei um homem e coloquei um homem negro. Isso há 30 anos atrás. E a pessoa perguntava, eu disse, não, eu estou vendo o Gideão, não estou vendo uma pessoa negra, estou vendo o Gideão. O Gideão é uma das pessoas mais competentes no mundo de assessoria jurídica que eu conheço. E foi meu grande amigo, nós ficamos muito próximos, aprendi muito com o Gideão até o seu falecimento. E falo dele com saudades. Entende, pessoal? Vai chegar um dia que nós não vamos analisar as pessoas pela sua vestimenta, pela sua cor, mas pelos seus valores. Que valor você tem? Eu vou respeitar um cidadão porque ele é branco? Entende? Vou desrespeitá-lo pela mesma razão? Não. Quais são os seus valores, quais são as suas ações que me levarão a apoiar você ou desacreditar as suas falas? É isso que eu quero dizer para você. Então, quando a gente fala, eu estou falando aqui agora, eu estou querendo falar para uma grande plateia. Por quê? Porque eu não quero convencer quem trabalha comigo aqui no meu escritório. Eu quero convencer você de boas coisas, fazer sua cabeça claramente, sem subterfúgios. A gente tem que dizer para as pessoas. Quando eu reúno as pessoas do nosso trabalho, eu digo, olha, eu preciso fazer sua cabeça. É preciso que você entenda qual é o rumo que nós queremos dar. E não de maneira dissimulada, de maneira fingida, arbitrando um pensamento, mas fazendo outra coisa. Sermos claros. No seu discurso, seja claro. Outra coisa importante, quando você fala, seja tão facilitador que você entenda que até uma criança vai compreender o seu discurso. A gente tem que ser tão claro, tão objetivo, que não reste, que não pese dúvidas sobre o que você está dizendo. Uma terceira coisa, a gente fala para ser reconhecido, pessoal. A gente não fala para encher o tempo, a gente fala para ser reconhecido, para ser respeitado e ser valorizado. Oratória, a palestra em si,
é uma grande ferramenta de valor. Você consegue retratar em 30 minutos, uma hora, um peso máximo de conhecimento e de valores que são distribuídos em proporções inimagináveis para aqueles que têm sede e fome de conhecimento. Então, ninguém fala só para aparecer, só para fazer uma gracinha. A gente fala para obter o reconhecimento. Outra coisa muito interessante é eliminar essa visão de um cérebro reativo. Entendeu? Eu vou reagir a uma demanda. Tenha um cérebro proativo. Isto é, o que é que eu vou fazer? Que o Pedro não pediu, que a Jéssica não pediu, que a Val não pediu. O que é que eu vou fazer para construir, para estar um passo à frente do pensamento? Proativo. Entende? Qual livro que eu vou ler? Como é que eu vou aplicar aquele livro na minha vida? Que estudos eu vou fazer? Ser proativo. O mundo carece de pessoas ativas. Imagina pessoas proativas. É aquele síndrome do Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, sentado no apartamento, esperando a morte chegar, sem propósito, sem finalidade nenhuma. Vamos encher nosso coração de propósitos. E aí eu quero fazer a você dois convites legais, que são projetos que eu faço parte, que eu tenho interesse que muitos passem a fazer parte dele. Domingo que vem, um mini encontro espiritual para as pessoas. E mais na frente, lá para o final de setembro, um encontro de imersão, 3 dias na Pociúncula, lugar maravilhoso, onde você poderá reatar a amizade com o seu ente físico, o seu corpo, com o seu ente emocional, seu coração, seu ente intelectivo, sua mente e seu ente espiritual, onde esses 4 vão interagir e vão definitivamente mostrar quão valioso você é. Então eu já quero registrar aqui esse convite para que você faça essa comunicação interna, extenso a você, a sua família, as pessoas que estão nos assistindo. Muito bacana, e eu vou estar lá. Sempre estou dando uma palestra, dando uma mensagem, e você é o nosso convidado. Aqui nos textos vamos colocar os endereços, telefones, para quem desejar participar, tá bem? Eu quero finalizar com uma situação que é muito interessante. Aliás, com 2 situações, uma negativa e uma positiva. Nós estamos vivendo a era do vitimismo, da vitimização e do denuncismo. Tudo a pessoa quer denunciar, tudo a pessoa quer judicializar. E muita gente está se vitimizando porque é confortável, entendeu? Se falou mais alto, falou alto, não pode. Disse uma verdade, eu estou sofrendo porque disse uma verdade. E a pessoa então alimenta isto. Eu quero convidar a todos quantos me escutam a sairmos desse cenário de vítimas e sermos agentes de mudança. Ao invés de sermos caudas que ficam balançando rabos de cachorro, passar a sermos cabeça, que tem inteligência para isso, rompendo de uma vez por todas com essa história da vitimização. Ninguém aguenta mais. Aí imagina, todo mundo começa um discurso e começa com choramingos e com reclamações. Qual é a palestra que a gente quer ouvir? Alguém que motiva a gente, que nos levanta, que levanta nosso astral, é ou não é? Que tem energia boa, positiva. E aí, lá se vai a última que eu quero deixar com você hoje, que é a compensação. Eu chamo isso de compensação, mas também poderia ser simbiose. Deixa eu te dizer isso que é muito importante. Quando você faz algo com amor e entrega isto para as pessoas, independentemente da reação, isto é, da resposta, da palavra, do discurso, quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai ser recompensado. Você vai se sentir bem. Todas as vezes que você faz uma coisa legal, e olha que é bacana a gente se comunicar, tratar bem as pessoas, falar com docilidade, com benevolência, despertar a curiosidade das pessoas para nossas ideias. Cada vez que você faz isso, você é recompensado. Então eu quero concluir a nossa fala
agradecendo a você pela sua audiência, pelas pessoas que nos assistem. Quero agradecer a Deus que nos permite estarmos aqui juntos e quero parabenizar a todos os brasileiros e brasileiras nessa Semana da Pátria, onde nós temos orgulho de termos uma terra tão bacana. Muitos povos, muitas nações desejariam ter um pedaço daquilo que nós temos, as nossas florestas, os nossos tesouros, o nosso povo. E nós temos tudo isso, porque ouvimos às margens do rio Ipiranga o grito de liberdade. Que esse grito de liberdade permaneça, onde todos nós possamos expressar nossas ideias, nossos pensamentos, sem censura de quem quer que seja, ou de poder ou de pessoas. Eu louvo a Deus que permite que essa força chegue até você e você possa transformar o seu destino. E destinos se transformam com um bom presente. Fiquem com Deus, muito obrigado. Aqui Orlando, no curso de Oratória e Marketing Pessoal, na live da semana. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro. Forte abraço, nos vemos.